Muito bem, estamos aqui então para esse momento das perícopes, 19º domingo após Pentecostes, Lucas capítulo 16, 19 a 31. Eu acho que é bom ler primeiro o texto no português, depois nós vamos olhar aspectos aí do texto grego. Vou aproveitar para ler conforme a Nova Almeida atualizada, basicamente o mesmo texto de Almeida, só com algumas pequenas alterações. O título, O Rico e o Mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, aqui ele está consolado enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse é um texto que, na edição Nestle Aland, aparece como um parágrafo só. A gente pode dividi-lo em 2 partes, como está nessa edição. Primeiro, uma parte introdutória que introduz a história ou dá o pano de fundo, digamos assim, do lado de cá, da eternidade, em que se apresenta o rico e o Lázaro, e depois a morte dos dois. E o segundo parágrafo, a partir do versículo 23, no inferno, do outro lado. Então são a rigor 2 cenas. E essa segunda cena, essa segunda parte é feita de um diálogo, em que existem 3 pequenos diálogos. O rico fala, Abraão responde, de novo o rico e Abraão. É um texto que tem como seus parceiros nesse domingo o Salmo 146, que mostra Deus como o defensor dos pobres, dos que estão em dificuldades, e anima o povo de Deus a não confiar em príncipes, mas a confiar em Deus. Esse salmo traz um importante complemento para essa leitura. O texto de Amós 6 é um texto que trata dessa mesma questão de ricos explorando pobres. E 1 Timóteo 6, 6 a 19 também trata dessa questão de nada trouxemos a esse mundo, nada vamos levar, e de que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então são textos, os 4 textos se falam, eles se complementam. Mas esse texto aqui, de Lucas 16, é um texto único. Ele não tem em si nenhum paralelo no Novo Testamento e nada nem parecido no resto da Bíblia.
os exegetas, os comentaristas vão apontar para paralelos em outras culturas ali ao redor de Israel. E essas narrativas de inversão da fortuna ou do destino de pessoas que eram ricas nesse mundo e depois passam necessidade ou estão em tormentos no mundo vindouro, e de pobres que são recompensados, essas narrativas existem. Existem, então, algumas semelhanças em outros contextos, mas, digamos assim, a lição da história é única. Esse texto é um texto típico do Evangelho de Lucas, tem algumas características nele, como, por exemplo, palavras raras. Existe uma coleção de termos que são chamados de hapax legomena, termos que ocorrem uma única vez. E, além disso, algumas características daquilo que se vê em outros lugares em Lucas, que é o estilo ou o modo de dizer as coisas da Septuaginta. Então, existem características semíticas nesse texto. Uma combinação, então, de um grego mais simples, bíblico, por assim dizer, e o uso de termos mais raros, ou termos que só ocorrem nesse texto aqui. Vamos ao versículo 19, começa com a referência a um homem, um certo homem que era rico, plusios. E depois, no versículo 20, aparece um ptochos, um pobre. Esse contraste entre ricos e pobres é típico do Evangelho de Lucas. Só para ilustrar isso, ou mostrar através da estatística. O termo rico aparece 3 vezes em Mateus, 3 vezes em Marcos e 11 vezes em Lucas. O termo pobre aparece 5 vezes em Mateus, 5 vezes em Marcos e 10 vezes em Lucas. Então, esse tema da pobreza e da riqueza é um tema que interessa de modo todo especial ao evangelista Lucas. Este é o segundo rico de Lucas 16. Tem um rico que tem um administrador no começo do capítulo, e agora tem um rico que tem um pobre jogado na porta da casa dele. E a história começa sem qualquer introdução. Anthropos detis en plusios. Um certo homem era rico. Não diz que é parábola, essa é uma das grandes discussões desse texto, é parábola ou não é? Se for parábola, a gente tem que ler com cuidado como se lê todas as parábolas. Se não for parábola, é, por assim dizer, uma fotografia do além. E aí muitas pessoas vão insistir, não, isso não é parábola, até porque não é identificado como parábola, e nos dá um retrato de como são as coisas após morte. Parece um tanto quanto, digamos assim, ingênuo, ou um tanto quanto esquemático isso aqui, quase como naquelas histórias, né, que a gente vê de pessoas que morreram, tipo até piadas que se contam, que existe de um lado o inferno, onde estão se banqueteando, e uma parede de vidro, né, em que os que estão no céu conseguem enxergar do outro lado. Então esse tipo de história existe, né, no folclore, até em piadas que se contam. Mas por isso a gente pode perguntar até que ponto isso é realista. Talvez não seja, mas o ensino do texto permanece de qualquer forma. E esse é um ponto importante. Certas ênfases que ele traz, elas persistem, mesmo que o texto seja visto como uma parábola. Eu acho que a Bíblia, na linguagem de hoje, entende como parábola, coloca como título a parábola do rico e do mendigo, do rico e Lázaro. Então esse homem, ele se vestia de púrpura, que é uma veste real. Essa mesma formulação, enedidusketoporphiran, no versículo 19, aparece em Marcos 15, quando colocam um manto de púrpura em Jesus para zombar dele. Interessante isso. E também o linho, aí tem a primeira palavra que é hapax legomenon. Ele se vestia de linho, quer dizer, a melhor roupa que se poderia imaginar. E, além disso, é daquele rico
que faz uma ostentação da sua riqueza. É um rico nada discreto. Ele faz um churrasco por dia e ele vive esplendidamente, ele vive no brilho, lampros, final do 19. Esse também é um rapax legomeno. Essa palavra só, esse advérbio só ocorre aqui. Então aquele rico que faz uma ostentação, ele mostra que é rico. E em contrapartida existe esse tochos, esse pobre, que tem um nome. E se esta é uma parábola, então é o único personagem de parábola de Jesus que tem um nome, Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. E o nome dele é certamente significativo. E esse era jogado junto ao portão do rico e estava coberto de feridas. É uma formulação na voz passiva que permite que se deixe no anonimato quem o colocava lá. Mas diz assim, ele era jogado na frente da porta, ou então no pórtico, naquela estrutura que dá entrada à casa do rico. E ele queria, diz o versículo 21, ele queria se fartar ou se encher das coisas que caíam da mesa do rico. Não que ele estivesse debaixo da mesa, mas seria quase aquilo que sobra, né? Das sobras, a gente poderia dizer, ele revirava a lata de lixo do rico para ver o que tinha sobrado e disso ele se alimentava. Para compor ou para complicar a situação dele, vinham os cães, os cachorros, e lambiam. E essa palavra, esse verbo lamber, é eleichon, é um outro rapax legomenon. Quer dizer, os cães vinham lamber. Isso parece uma coisa assim bacana, né? Um cachorro chegar e se compadecer de um mendigo, mas no contexto em que essa história é contada, isso é parte do problema. Porque os cães, que são mencionados 5 vezes no Novo Testamento, os cães não eram bichos de estimação. Esses são cães de rua que mexem em tudo quanto é coisa impura. Então, quando um cachorro vem e lambe as suas feridas, você é mais impuro ainda do que você já era. Então, esse é o problema desses cães de rua. Não existem cães ou cachorros de estimação na Bíblia. E não aparece nenhum gato. Gatos só aparecem em textos apócrifos do Antigo Testamento. Há uma referência a gatos, mas não nos textos canônicos propriamente. Versículo 22. Aí aparece agora, no início do versículo 22, a primeira característica de grego da Septuaginta. Egeneto de. Esse é o vaiehi. E aconteceu o quê? Essa expressão, eu conferi isso no grego, ela aparece várias vezes, um bom número de vezes no Antigo Testamento, na Septuaginta. No Novo Testamento, só em Lucas e Atos. Egeneto de. Ele também tem a construção kai egeneto, e aconteceu. Isso sempre é seguido de um verbo. Aconteceu o quê? Aconteceu apotanein ton tochon, ou seja, aconteceu morrer o pobre. Então o Lucas tem aqui uma característica de grego da Septuaginta. Isso é muito visível nos primeiros 2 capítulos de Lucas, mas aparece depois também. Em Lucas e Atos. E nenhum outro escritor do Novo Testamento usa essa expressão, esse começo de uma narrativa, egeneto de. Então ele morreu, o pobre morre, e ele é levado, e agora tem o agente da passiva, pelos anjos para o regaço, para o colo de Abraão. Eiston kolpon Abraão. Esse kolpon, esse colo de Abraão é um local próximo. É, digamos assim, do lado de Abraão, ou quase que recostado no peito dele. Porque em João 13 se fala do discípulo amado que estava como que recostado junto ao peito de Jesus. E aí os outros discípulos perguntam para ele perguntar para Jesus quem é que ia trair. Então essa é a mesma linguagem. Significa proximidade, quase proximidade assim, de estar sentado ao lado. Essa é a imagem que esse texto retrata.
É uma descrição tanto quanto demorada, né, da morte dele. Ele morreu, e aí os anjos o levam, e ele está no seio de Abraão. O rico tem uma descrição bem breve, e aí já começa a mudança da sorte dos dois, né? A sorte do pobre evidentemente, descrita com mais detalhes. O rico morre e é enterrado. Apetanen kai hoplusius kai etafe. Final do versículo 22. Nesse momento começa a segunda cena. No Hades. En Tohade. No Hades, no Sheol, no além. Esse Hades pode ser neutro. Ele, em muitos textos bíblicos é neutro. Ele é um lugar dos mortos. Assim que a linguagem de hoje, sistematicamente, traduz por mundo dos mortos. Mas esse mundo dos mortos tem uma repartição. E aqui a tradução correta é, de fato, inferno, porque é um local de tormento, não é um lugar neutro. Em todo caso, ele está nesse Hades e ele levanta os olhos. O Hades sempre é embaixo, né? Você sempre desce ao Sheol. Então ele levanta os olhos e, estando em tormentos, hiparchion en basanois, e ele vê Abraão de longe e Lázaro en tois kolpois autu, agora é plural, digamos assim, nos colos dele. Difícil traduzir isso aqui literalmente, não tem como, né? Mas é a mesma expressão, só que agora pluralizada. Quando ele vê essa cena, ele ergue a voz, fonesas, e diz: Pater Abraham, Pai Abraão. Misericórdia, né? Tem compaixão de mim e manda Lázaro. Interessante, o rico conhece o Lázaro, ele sabe que ele tem um nome. Ele pede que, não manda esse sujeito, não, ele diz: manda Lázaro para que molhe a ponta do dedo dele em água e refresque a minha língua. Catapsixe. Esse é outro rapax legomena. Vocês já podem olhar ali pelo grego, que essa é uma forma bastante complicada até de pronunciar. Catapsixe, né? E até pela dificuldade de pronunciar, a gente nota que é uma palavra rara. E vocês vão encontrar esse verbo só aqui em todo o Novo Testamento. Então ele quer que refresque a língua dele, porque estou sofrendo nesta chama. Então esse é o primeiro pedido que o rico faz lá do outro lado. Aí Abraão responde: filho. O rico se dirige ao Abraão como pai. Ele é o pai de todos os crentes, né? É o pai do povo de Israel. Então é normal que alguém se dirija a ele como pai. Eu não sei exatamente por que a Bíblia, na linguagem de hoje, vocês podem examinar isso depois, ela coloca sempre pai Abraão, o pai, mesmo que esteja no meio da frase, coloca esse P maiúsculo. Talvez como uma forma de sinalizar que esse pai Abraão, na verdade, é como que uma personificação ou alguém outro, alguém que representa Deus. Eu não sei se é isso que eles querem sinalizar. Eu não vi isso em nenhuma outra tradução, colocando pai Abraão, esse pai maiúsculo, mas a linguagem de hoje faz isso. Talvez seja uma maneira de indicar que é, na verdade, uma forma, Deus fala através desse pai Abraão nessa história. Qual é a resposta de Abraão no versículo 25? Ele diz: filho, lembra-te de que recebeste as coisas boas tuas en tezoezu, na tua vida. Não que ele não tenha mais vida agora, mas ele está muito vivo lá do outro lado, mas é a vida terrena no caso aqui. E Lázaro, semelhantemente, as coisas ruins. Agora, aqui, é consolado, você, porém, ou tu, porém, estás em tormento. Então, a inversão já aparece aqui. Essa inversão típica das palavras de Jesus. Jesus fala muito disso,
né? Muitos são chamados poucos escolhidos, primeiros últimos, últimos primeiros. O Magnificat de Maria, no começo do Evangelho, já propõe esse tema, né? Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Essa é a tônica aqui. No Sermão da Planície, em Lucas 6, que é o equivalente ao Sermão do Monte, em Mateus, Lucas 6, 20, aí também, né? Bem-aventurados os pobres, ai de vós os ricos. Então esse contraste é um contraste que se repete no Evangelho de Lucas de modo especial. E ele aparece aqui também. Mas Abraão continua no versículo 26. E, além disso, ou kai en paz in tutois, literalmente, e em todas estas coisas, que é uma forma de dizer, além de todas essas coisas que eu já mencionei, entre nós e vós existe um casma mega. Este casma, este buraco, esse abismo, é outro rapax legomeno. Ele só aparece aqui. Ele foi posto. De novo, não diz quem colocou. Esterictai, verbo na voz passiva. Alguém colocou. A voz passiva é uma forma legal de não se dizer quem é o agente. A gente deixa isso sem necessidade de expressão. Para que, e aí é interessante a formulação aqui, né? Hopos, de modo que, as traduções tendem a colocar de modo que, mas a gente poderia também colocar isso como uma forma final, uma oração final, tipo uma oração com rina. Para que, quer dizer, o abismo foi colocado para que os que querem passar daqui para vocês não possam, nem os de lá passar para o nosso lado. Então, não existe passagem de um lado para o outro. Agora vem o segundo diálogo. Então, o rico se dirige de novo ao pai, Abraão. Eipende erotose un pater. Peço a ti, pois, papai, que mandes a ele, Lázaro. Aí temos um pronome. A tendência das traduções hoje, fizemos a mesma coisa na Nova Almeida Atualizada, é substituir o pronome pelo nome, né, para ficar mais claro. Peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Aqui tem apenas um autônomo. Mande ele, mande-o, mande Lázaro, fica mais claro. Para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que, esse é o mesmo hopos, que está lá no começo do versículo 26, né? Para que? Qual é a finalidade desse envio? Para que dê testemunho a eles, para que não venham também para esse lugar de tormento. Como evitar o lugar de tormento? O texto não diz, parece assim que é evitar ou fugir daquela conduta do rico, que é viver regaladamente, ou viver no luxo e não ter atenção para os pobres. Mas o texto não diz isso. A gente precisa importar o evangelho de outro lugar. Ou seja, como é que se chega ao local, como é que se chega ao seio de Abraão, ou ao colo de Abraão, e se evita esse lugar? O texto propriamente não responde isso. A gente precisa trazer de outros. A gente sabe que isso é em Jesus e através de Jesus. Daí o Abraão responde, versículo 29. Claro, o clímax da história está no final. Abraão diz assim, com toda a tranquilidade: Eius in Moisea kai tus profetas, accusatos an auton. Tem Moisés e os profetas, ouçam a eles. Só lembrando que o verbo akuo, em grego, ele tem o seu complemento no genitivo, por isso aquele auton ali no final do versículo 29. Esse é o objeto do verbo. Ouvir a quem? Ouvir a eles, a saber, Moisés e os profetas. Moisés e profetas é uma forma de falar da Bíblia.
E você poderia certamente lembrar textos do Pentateuco que tratam dessa questão de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos peregrinos, dos forasteiros e, obviamente, os profetas. Você tem textos em Isaías, tem textos em Amós, e aí está o detalhe. Não é por nada que o texto de Amós, ou um texto dos profetas, é escolhido para ser a leitura do Antigo Testamento. Poderia ser um texto, de repente, de algum outro lugar do cânone. Mas é interessante que, na medida em que esse texto aqui fala de Moisés e profetas, que se tenha como leitura do Antigo Testamento, para fazer companhia a ele, para fazer essa rima temática, que seja um texto de Amós, nesse caso, Amós 6, 1 a 17. Esse versículo 29 inicia com uma forma também rara em Lucas, um presente histórico. Legei de Abraão, diz Abraão. E quando ele muda do auristo para o presente histórico, é uma forma de enfatizar. Ele diz, Abraão está dizendo. E aí a gente tem que dizer, o que ele está dizendo é como se estivéssemos ouvindo agora ainda. E essa é a lição para os ouvintes de Jesus. Né? Tem Moisés e os profetas. Aí o último diálogo, versículo 30 e 31, Rode Eipen, mas ele, a saber, o rico, disse, o ri, de jeito nenhum. É enfático, Pater Abraão. Não, papai Abraão. Mas se alguém dos mortos for até eles, eles se arrependerão. Metanoesusin. Então, qual é a resposta de Abraão? Esse é o ponto final da narrativa. Eipen de autor, né? De novo não diz quem falou, mas Abraão é o que responde. Se Moisés e os profetas não escutam, não ouvem, notem que Moisés e profeton está no genitivo, porque é o complemento do verbo ouvir, no grego. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, esse ouvir, evidentemente, é muito mais do que simplesmente escutar. No sentido bíblico, ouvir é ouvir e crer e agir. Quer dizer, tem todo um... Não é simplesmente, eu ouvi, sim, eu ouvi. Não, isso tem que ter algum efeito na sua conduta. Se eles não ouvirem, nem se alguém dos mortos ressuscitar, se deixarão convencer. E esse é um choque ao final de uma história que faz parte de um evangelho que tem como seu ponto alto, ponto culminante, a ressurreição de alguém. Quer dizer, o evangelho termina com a ressurreição de Cristo. E aqui, nessa altura do evangelho, se está dizendo a ressurreição de alguém ou a volta de alguém do mundo dos mortos não é por si só um fator de convencimento. Não é em si uma prova. Ou seja, se você exigir uma prova, no momento que você pede uma prova, não é um sinal de fé, é um sinal de dúvida, é um sinal de desfé. Então, sirva isso de exemplo, né? Quer dizer, não são os milagres que convencem, mas o que convence é Moisés e os profetas. O foco está na palavra. Então, esse é um texto que poderia nos levar a discutir, digamos assim, várias questões, especialmente essa questão relacionada com o após-morte. A gente poderia dizer, o inferno e o céu só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Você não vai encontrar lá exit, ou então saída, iluminado, assim, por ali se sai. Não, isso não existe lá. Não tem saída, só tem entrada. E aí tem esses textos antigos que diz a morte nunca se farta, ela sempre cabe sempre mais gente lá. E não tem saída. E se poderia discutir essas questões, e essas são questões importantes num país espírita como o nosso, isso sempre é um tema muito importante se abordar. Mas não percamos de vista esse foco, ou o clímax do texto como tal. Eles têm Moisés e os profetas. Ou seja,
o que nos convence e conduz a fé. Sempre é bom lembrar isso, também nesse domingo.